Três irmãos, um imóvel deixado de herança e uma disputa que promete pegar fogo. Um dos irmãos reside no imóvel deixado de herança pelos pais e quer adquirir a propriedade total do imóvel. Ele diz que mora no imóvel sozinho, paga IPTU e cuida do imóvel. E agora ele quer entrar com a ação de uso capião para tomar a parte dos irmãos da herança. Mas será se ele pode? Olá, meu nome é Virna e eu sou advogada e estou aqui para compartilhar conhecimento com você. Mas antes eu peço que você se inscreva, deixe seu like. Se inscreveu? Deixou seu like? Agora vamos começar. Mas primeiro vamos ver o que é herança. Herança é um patrimônio que uma pessoa pode deixar em decorrência da morte. Pode deixar para os seus herdeiros em decorrência da morte. Herança é um conjunto de bens móveis, imóveis, ativos e passivos. Isso é a soma de direitos e obrigações que uma pessoa deixa aos herdeiros em decorrência da morte. Essa transmissão é chamada sucessão e ocorre no momento da morte. Vamos ver esse artigo. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Herdeiros legítimos decorre de determinação legal. Dividem-se em herdeiros necessários, que são descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, e facultativos, que são os colaterais até o 4º grau. Não havendo cônjuge, descendente e ascendente, serão herdeiros os parentes colaterais, que são os parentes até o 4º grau. Os herdeiros colaterais são, pela ordem de preferência, irmãos, sobrinhos, tios e primos. Os mais próximos excluem os remotos. A única exceção é os sobrinhos, que têm o direito de representar os irmãos do falecido. Herdeiros testamentários são os herdeiros por testamento. Testamento é a manifestação da vontade do falecido. Ele manifesta a sua vontade antes de falecer. Vai lá no cartório e manifesta a sua vontade e deixa registrado para quem será a sua herança. Havendo testamento, pode ocorrer duas situações. A primeira situação é que o falecido não deixou herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes e cônjuge ou companheiro. Nesse caso, os herdeiros testamentários herdarão a totalidade da herança. No segundo caso, o falecido tem herdeiros necessários e só pode dispor de 50% da herança. No caso, o testamento está limitado a 50% do patrimônio do falecido. Isso é chamado de proteção à legítima, ou seja, o quinhão obrigatório aos herdeiros necessários, conforme dispõe a lei. Veja, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Então, como é possível a ação de uso capião de um imóvel deixado de herança, se o patrimônio é transmitido aos herdeiros por lei? Vamos imaginar um caso concreto. Mateus, Marcos, Lucas herdaram uma casa de seu pai. Cada um ficou com 1/3 do imóvel. O Lucas mora no imóvel, exerce posse total sobre o imóvel, pode ter a uso capião reconhecida, desde que tenha cumprido todos os requisitos necessários. Vamos ver agora quais os requisitos necessários para que o Lucas consiga uso capião imóvel deixado de herança pelos pais. O primeiro requisito é animus domini, que é uma expressão em latim que significa ânimo de dono, sentimento de dono, agir como dono. A posse deve ser mansa e pacífica. A posse deve ser mansa e pacífica sem oposição. A posse deve ser contínua e sem interrupção, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Se a posse for exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem pelos demais herdeiros, será perfeitamente possível a uso capião de bem de herança, desde que seja
sejam observados os requisitos para a uso capião extraordinária. Já fiz um vídeo falando sobre a uso capião extraordinária, tá na playlist de uso capião. Mas eu vou te dizer aqui quais são esses requisitos. A lei diz o seguinte: aquele que por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, possuir como seu imóvel, adquire-lhe a propriedade independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóvel. A doutrina e a jurisprudência entende que é impossível a aquisição por uso capião de um condômino de um herdeiro em face dos demais herdeiros, pois não pode haver uso capião de área incerta. Para que seja possível o herdeiro usucapi dos demais herdeiros, é necessário que a usucapião venha a abranger toda a propriedade, cessando assim o estado de indivisão. Portanto, o Lucas entrou com a ação de uso capião, preencheu todos os requisitos necessários para configurar a uso capião. Lucas usufruiu a parte dos irmãos no imóvel deixado de herança. Pois é, mas se você tem interesse em não perder sua herança, você não pode deixar de assistir esse vídeo. Eu vou te dar uma dica imperdível. Aliás, 3. Importante, a posse não pode estar sendo exercida apenas por tolerância dos demais herdeiros. Por exemplo, se os herdeiros conservar sua posse, contribuindo para o recolhimento dos ônus fiscais, para a conservação ou tomando medidas para viabilizar a partilha do imóvel, não cabe a uso capião. No caso, os herdeiros não podem demonstrar nenhum interesse pelo imóvel durante 15 anos. Essa uso capião é referente à quota-parte dos demais herdeiros que durante 15 anos não demonstraram nenhum interesse pelo imóvel. Aquele que permaneceu no imóvel possibilita a função social da propriedade, praticando atos de conservação, pagando tributos, IPTU, tem direito à propriedade total pelo bom uso da propriedade, não só de sua parte em decorrência da herança. Olha, cabe você analisar de forma justa, porque nem sempre o que a lei ou a jurisprudência dá direito significa que é justo, que há justiça nisso. Será se realmente seu pai queria que você gostaria que você fizesse isso? Tomar a parte dos seus irmãos da herança? Veja, nem sempre o direito é justo. Então, veja o que você está fazendo, porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Você toma do seu irmão e pode ter um prejuízo bem maior lá na frente. Não veja isso como uma vantagem. Nem sempre vantagens vão te trazer benefícios. E a culpa de estar tomando o que é dos outros? O pedido dessa uso capião pode ser judicial ou extrajudicial. A uso capião extrajudicial, ela é processada no cartório de registro de imóveis. Vou fazer um vídeo sobre a uso capião extrajudicial no cartório de registro de imóveis. Não perca. Eu agora irei te dar dicas que vão te ajudar a evitar problemas, brigas e confusões. Veja, como os herdeiros podem evitar que o irmão que mora no imóvel deixado de herança entre com a ação de uso capião. Você pode fazer um contrato de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. Nesse contrato, os herdeiros poderão requerer do herdeiro que mora no imóvel o aluguel por parte do herdeiro que mora no imóvel. Isso a fim de retirar o requisito da posse mansa e pacífica e sem oposição. Segunda opção, você pode entrar com ação
de extinção de condomínio. Nessa ação, os herdeiros poderão requerer que o herdeiro que mora no imóvel faça a compra correspondente de um ou de todos os herdeiros, obtendo para si 100% da propriedade. Terceira opção, você pode fazer um contrato de constituição de direito real de habitação em favor daquele que mora no imóvel. Os herdeiros poderão realizar um contrato dando autorização para que um dos herdeiros resida no imóvel de forma gratuita, dizendo nesse contrato que ele poderá morar no imóvel sem pagar aluguel, mas portanto que conserve o imóvel e pague os tributos, que é IPTU, condomínio, dependendo do lugar. E ainda pode colocar cláusula que elimine o direito de uso campio imóvel. Cada caso é um caso e tem que ser analisado de forma concreta. Dependendo da situação, esse é o único irmão que não tem posses, que não tem recursos. Se você quiser fazer uma caridade, você pode deixar ele morando no imóvel, pagando os tributos sem pagar aluguel. Portanto, que ele more, conserve o imóvel e ainda se livra de uma briga futura com ele, porque ele vai querer usucampir o imóvel que não é só dele. Mas existe divergências a respeito da usucapião de herança. Mesmo que já exista entendimento no STJ, Superior Tribunal de Justiça, há uma tese em que se busca a garantia da propriedade e o direito de herança. E outra tese que entende que a inércia dos herdeiros parece com desinteresse na utilização do imóvel, na utilização e na manutenção do imóvel, que deve ser utilizado com base no princípio da função social da propriedade, já que o outro herdeiro arca com todas as despesas de manutenção do imóvel sozinho. Não esqueça de conferir o link na descrição. Nós não terminamos por aqui e eu também peço a você que você se inscreva e compartilhe com um amigo que pode se beneficiar com essas informações. Eu vou deixar para você uns salmos para abençoar a sua vida. O Salmos 36. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração, ele não tem o menor temor de Deus, em sua cega presunção não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo que diz é distorcido e enganoso, não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldade, suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus, tua fidelidade vai além das nuvens, tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuida tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam o teu rio de delícias, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem. Concede justiça aos sinceros de coração. Não permita que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Preste atenção em tudo que diz a palavra de Deus. Ela é maravilhosa e serve para nos abençoar. Não esqueça, como eu já te pedi, para se inscrever, comentar e conferir o link. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.